A Black Storm da Brainstorm Academy já está rolando. A gente liberou 30% de desconto na nossa assinatura Premium, que te dá acesso a todos os cursos da nossa escola. São mais de 70 cursos de edição de vídeo, produção de vídeo, animação com After Effects, Photoshop, Illustrator e muito mais. Se você quer ter acesso a tudo isso, corre, porque é por tempo limitado. O primeiro link da descrição vai te levar pra lá. E, inclusive, quando você vira aluno Premium, você tem acesso a tudo que a gente lança ao longo de um ano inteiro, incluindo uma Masterclass que está sendo liberada agora, nesse momento. Se você quer saber qual que é essa Masterclass que a gente está liberando, fica até o final do vídeo que já eu vou te contar. Mas não esquece, primeiro link na descrição, faz a sua assinatura com 30% de desconto. Mas afinal, precisa saber desenhar para fazer animação? Depende. Existe um tipo de animação que você precisa sim saber desenhar para conseguir fazer com qualidade. Mas saber desenhar pode te ajudar muito a fazer animações, mesmo não sendo conhecimento obrigatório para se trabalhar com motion design hoje em dia. De toda forma, se você já desenha, esse vídeo vai te ajudar a levar os seus desenhos para suas animações. Ou se você ainda não desenha, fica tranquilo que você vai entender de uma vez por todas até que ponto você precisa aprender a desenhar para animar ou não. Mas por que quando a gente pensa em animação, a gente costuma imaginar que precisa saber desenhar? É uma visão que vem de muitos anos atrás, porque sim, a animação era feita com desenhos. Nos anos 30, nos anos 40, a animação era sinônimo de colocar desenhos em sequência. Tanto que foram nessas décadas que surgiram os desenhos animados que a gente mais está acostumado a assistir. Os desenhos da Disney, Pica-Pau, Popeye, por aí vai. E essas animações eram criadas desenhando-se quadro por quadro, ou em inglês frame by frame. Você já deve saber que um filme tem 24 quadros por segundo. Só que comumente não se desenhavam os 24 quadros. Os animadores desenhavam 12 desses quadros. Isso fazia com que os desenhos animados ficassem com essa característica um pouco menos fluida, mas que ainda assim fosse agradável da gente assistir. Isso é chamado de animating on choose. E não era só uma pessoa que fazia a animação, eram várias. Tinha um animador que era o lead animator, que ele desenhava as poses principais, chamadas de keyframes. Então imagina que eu fosse um desenho animado e eu fosse pegar meu celular para fazer uma ligação e depois colocar ele de volta aqui embaixo. O animador ia ter que me desenhar na minha primeira pose, onde eu tô sem o celular. Depois ele faria um desenho de eu pegando o celular, outro desenho onde eu tô com o celular no rosto, outro desenho de eu colocando o celular de volta na mesa e voltando para minha pose natural. Esses são os keyframes, os quadros chaves. E depois vinha uma equipe com outros animadores que desenhavam as poses intermediárias para poder criar a sensação desse movimento. Tudo isso para deixar esse movimento mais fluido e mais natural. Isso é chamado de twinning. E quanto mais tempo havia para se fazer o twinning, mais fluidas as animações ficariam. E enquanto isso, tinham pessoas que estavam 100% focadas na animação dos cenários ou dos objetos secundários ali na cena. Percebe como era uma equipe e não só uma única pessoa que desenhava? Mas como é que eles faziam esses desenhos para transformar isso em animação? A principal técnica de animação usada naquela época é chamada de cell animation. Cell vem de celuloide, que é um material transparente onde esses animadores, desenhistas, criavam os desenhos e por serem transparentes eles permitiam ver o desenho anterior. E aí conforme você ia tirando e colocando essas folhas uma por cima da outra, ou colocando elas em sequência, era possível visualizar o resultado da animação. O fato da folha de celuloide ser transparente também ajudava os animadores a desenhar a partir da pose anterior. Então eles não tinham que ficar imaginando a pose, eles tinham um rascunho ali para facilitar o contorno e eles construírem essa animação e esse movimento. Outra técnica que foi muito usada nos primórdios da animação é a rotoscopia. Hoje em dia a rotoscopia é sinônimo de recortar uma pessoa ou um objeto de um vídeo, né? Mas naquela época a rotoscopia significava apenas desenhar por cima dos filmes. Então eles gravavam um ator, uma atriz fazendo os movimentos que eles queriam reproduzir na animação e depois desenhavam quadro por quadro ali por cima desse filme que foi gravado. Isso facilitava bastante o trabalho, né? Porque eles já tinham a referência do movimento que eles queriam fazer. Isso também permitiu as animações serem reutilizadas várias vezes ao longo das produções. Então você já deve ter visto no TikTok ou no Instagram aqueles compilados de cenas da Disney que foram reutilizadas, né? A animação de uma princesa que foi usada num filme, depois usada no outro. Isso era possível graças a essa rotoscopia e ao cell animation que eu expliquei pra você. Mas pra mim, uma das técnicas mais legais que eram usadas nessa época é a técnica do sistema
Cinema Multiplanos, que foi um equipamento criado na Disney para criar a sensação de profundidade nos cenários, gerando o que a gente chama de parallax, que é aquele efeito óptico que faz a gente perceber as coisas que estão mais perto da gente se movimentando numa velocidade e as coisas que estão mais distantes da gente se movimentando em outra. Como que eles faziam isso? Eram várias lâminas de vidro colocadas ali num suporte bem alto. Essas lâminas de vidro tinham os desenhos que compunham o cenário e os operadores iam mudando elas de posição, trazendo elas mais para perto ou mais distantes, enquanto uma câmera ficava lá no topo filmando todo esse processo, dando a entender que o cenário estava em movimento. Muito inteligente que os caras faziam, né? Muito louco. E você para pra pensar, é bizarro comparar como as animações eram feitas lá uns 70, 80 anos atrás e como que é feito hoje, né? Hoje a gente ainda consegue fazer a chamada animação frame by frame, onde nós desenhamos cada um dos quadros para criar essa sensação de movimento. E essa técnica sim exige que você saiba desenhar e desenhar digitalmente se você quiser fazer isso num programa como o After Effects, mas também é possível de fazer no Photoshop, por exemplo, porque ali você vai ter que se preocupar com tudo aquilo que eu expliquei para você, que era uma equipe que fazia antigamente. Só que hoje em dia os programas que a gente tem disponível, como o After Effects, substituíram esse monte de equipamentos por pequenos ícones ali na nossa tela. Aquela equipe de animadores foi substituída por keyframes na timeline, por gráficos de velocidade. Até a inteligência artificial entrou na brincadeira para facilitar o nosso trabalho de animação em muitos aspectos. Mas além disso, a gente herdou muita coisa boa dessa época da animação tradicional, como por exemplo os 12 princípios da animação, que inclusive já tem uma masterclass sobre isso lá na Brainstorm Academy, onde a gente te ensina como aplicar esses 12 princípios da animação no motion design que você cria com o After Effects. Nosso professor de After, Jonathan Zanardi, te explica como que você pode usar os princípios do Walt Disney nos vídeos que você está animando. Mas respondendo para valer a pergunta do título desse vídeo, eu entendo que hoje, para fazer animações em qualquer estilo que seja, exceto o frame by frame, você não tem a obrigação de saber desenhar. Porém, desenhar te ajuda em 3 coisas quando você está animando. Primeiro, te ajuda na parte de planejamento e rascunho. Você consegue planejar os movimentos e criar o que nós chamamos de storyboard para conseguir tirar a sua animação da sua cabeça, colocar ela no papel para então você conseguir transformar isso em uma animação de verdade dentro do After. Desenhar também te ajuda a criar os elementos que você não encontra na internet para usar nas suas animações. Às vezes, sei lá, você quer um ícone muito específico de um carro, só que todos os ícones que você acha não são legais. Ou se você souber desenhar, você pode desenhar esse ícone e trazer para dentro da sua animação. Nós já fizemos muito isso nos nossos vídeos aqui na Academy. Ou ainda, você pode até encontrar o que você quer, mas às vezes você precisa mudar uma coisa ou outra ali. Sabendo desenhar, você consegue editar esses ícones, esses desenhos, essas imagens que você encontrou na internet para se adaptar ali para dentro da tua animação. Sem contar que, obviamente, o desenho é uma arte por si só. Então, se você sabe desenhar, você tem a porta aberta para incluir esse tipo de arte dentro das animações que você faz. E é para te ajudar com isso que nós criamos a mais nova Masterclass da Brainstorm Academy, do papel ao digital, onde você vai aprender com a nossa diretora de arte, a Gabriela Kiuna, que é responsável pelas ilustrações que você vê aqui na Brainstorm Academy, as tirinhas e tantas coisas legais que a gente já publicou aí, é tudo no traço dela, e ela vai te ensinar como que você pode transformar desenhos em artes incríveis aí para suas animações, ou então que seja para o seu Instagram, para você criar um logotipo, para você fazer algum rascunho, enfim. Tenho certeza que se você desenha, essa Masterclass vai te ajudar demais. Se você já é aluno premium da Brainstorm Academy, você já tem acesso liberado a essa Masterclass. Se você ainda não é, aproveita que tá com 30% de desconto, corre no primeiro link da descrição e faz a sua assinatura para você poder assistir essa Masterclass e as outras mais de 70 que a gente já tem disponível lá na nossa escola, beleza? E aí, você gostou de conhecer um pouquinho mais da história das animações? Eu tô torcendo muito para que sim. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!